Você não está no canal errado. Esse aqui é o canal do Stone Trader. Eu me chamo Antônio Ribeiro, estou aqui a convite do Stone para te ensinar uma estratégia vencedora para você aplicar dentro das suas operações day trade. Eu vou te passar nesse vídeo o setup de falha de reversão. Eu vou te mostrar de maneira simples, clara e direta como você pode estar aplicando essa estratégia e obtendo ótimos resultados. Além disso, no final tem um bônus todo especial. É um vídeo onde eu apliquei essa estratégia na minha conta real e ganhei dinheiro. Mas faz o seguinte, assiste o vídeo por completo, senão você não vai entender nada se for assistir só o vídeo no final. Vem comigo, vamos para a tela, eu vou te mostrar em detalhes e você com certeza ao término desse vídeo vai conseguir também ganhar dinheiro com essa estratégia. Vamos para a tela. Ok, então vamos para a nossa aula, mas antes eu gostaria de te fazer um convite todo especial. O Stone vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o meu canal no YouTube, canal Evolução Trader. E lá você vai ter muito conteúdo, muito mais informações a respeito de Price Action, a respeito de Day Trade. Então vai lá, clica no link aí, conhece o canal e se inscreve. Se inscreve no canal que você vai estar me dando uma força aí e vai fazer com que esse vídeo, esse conteúdo chegue a bem mais pessoas. Compartilhe esse vídeo aqui também, se inscreve no canal do Stone aqui embaixo se você não é inscrito e deixa um comentário para a gente a respeito desse conteúdo. Então, sigamos, vamos para a nossa aula. Então vamos lá, setup falha de reversão. Então a princípio, se o setup é de falha de reversão, você tem que ter uma tendência. Você tem que ter uma tendência clara para que você tenha uma tentativa de reversão e então nós iremos operar a falha dessa tentativa de reversão. Então, por exemplo, você tem uma pressão forte de alta, uma tendência muito clara de alta e você tem uma tentativa dos vendedores de reverter essa tendência. Nesse momento, nós iremos operar a falha dessa reversão, a falha da reversão dos vendedores. Iremos entrar então comprado. O mesmo se aplica no exemplo contrário, exemplo de venda. Você tem uma pressão forte de venda, uma tentativa de reversão dos compradores e nós iremos operar a falha dessa reversão dos compradores, então iremos entrar vendido. E eu vou explicar isso em detalhes logo à frente. Então vamos aqui. A primeira coisa que eu preciso te falar é o que eu utilizo para operar. Então aqui é minha tela operacional. O que eu utilizo? Um gráfico de 5 minutos com candles e uma média exponencial de 20 períodos. Então é tão somente o que eu uso. Tá? Essa estratégia que eu estou te passando, eu utilizo somente isso aqui para operar ela. É tudo que você vai precisar. Então, um gráfico de 5 minutos e uma média exponencial de 20 períodos. Pode ser para qualquer ativo, tá? Para dólar, para índice ou para qualquer ativo que você opere. Eu opero mini índice. Sigamos então, eu preciso te passar um conceito importante que é a inércia. É um conceito da física, inclusive no ensino médio aí a gente aprende o que é a inércia, mas eu vou ler aqui o que está especificado para a gente entender. Então, inércia é a tendência natural de um objeto, no nosso caso, o preço, em resistir a alterações em seu estado original. Essa tendência natural que cada corpo tem de manter seu estado original só pode ser alterada pela aplicação de uma força externa superior. Entenda o seguinte, o que é a inércia? Inércia de preço, no nosso caso. Imagine que o preço está numa forte tendência de alta. Então, pelo princípio da inércia, essa tendência de alta ela só vai deixar de ser uma tendência de alta, ou seja, só vai acontecer uma reversão bem sucedida se a força dos vendedores for superior à força atual dos compradores. Então, a força exercida sobre os compradores, tentando reverter esse movimento, ela tem que ser superior à força compradora, que no momento está fazendo com que esse movimento seja um movimento de alta. Então, entenda isso, inércia de preço é isso. Então, se o preço está numa tendência forte de alta, a inércia é de alta no momento. E a tendência é que o preço continue esse movimento de alta, devido à inércia. E aí a gente vai para um conceito importante que é a tendência, que eles meio que se confundem um com o outro. Então, se você tem inércia, a tendência é que a inércia continue prevalecendo. Então, você tem, por exemplo, uma inércia de alta, que foi o exemplo que eu dei anteriormente. Então, a tua tendência é que essa inércia continue. Logo, se a inércia é de alta, a tendência é que a alta continue. E as tentativas de reversão contra esse forte movimento de alta tendem a falhar na maioria das vezes. E é exatamente aqui que está o detalhe desse setup que eu vou te passar, dessa estratégia. Então você pode, se quiser, anotar isso aí que é importante. Então, numa tendência forte de alta ou numa tendência forte de baixa, as tentativas de reversão dessa tendência falham em mais que 50% das vezes.
tá? Na verdade, é bem mais que 50%. Estudos dizem que em torno de 70% a 80% das vezes as tentativas de reverter uma forte tendência vão falhar. Mas o importante é você saber que se você tem uma pressão compradora, uma força de alta, mais que 50% das vezes os vendedores irão falhar ao tentar reverter essa pressão de compra. Se você tem uma pressão vendedora muito forte, uma força vendedora forte, mais que 50% das vezes os compradores irão falhar ao tentar reverter essa pressão de venda, ao tentar reverter esse movimento de venda. Isso acontece por causa da inércia e da tendência, que são os conceitos que nós abordamos anteriormente. Então, seguindo, eu tenho aqui um comparativo para você em relação à probabilidade e à taxa de acerto. A inércia e a tendência nos dão uma direção provável do preço. Pressão de compra, inércia de alta, tendência de que o preço vai continuar na alta. Mais que 50% das vezes, as tentativas dos vendedores de reverter essa alta vai falhar. Então nós iremos atuar a favor da inércia e a favor da tendência. Se a gente tem uma pressão compradora, a gente vai efetuar compras. Se nós temos uma pressão vendedora, nós iremos efetuar vendas. Em que momento? Exatamente nas tentativas de reversão da ponta contrária. Entende? Se a pressão é compradora, nós iremos atuar na compra no momento em que os vendedores tentarem reverter o movimento. Porque, na maioria das vezes, eles vão falhar. O mesmo se aplica na venda. Então, o que acontece? Com isso, a gente tem uma taxa de acerto acima de 50%, porque a nossa taxa de acerto ela está totalmente atrelada à probabilidade desse sistema que eu te apresentei anteriormente. Qual que é a probabilidade? A probabilidade é que, na maioria das vezes, mais que 50% das vezes, nós iremos acertar o lado do movimento. Por quê? Porque nós iremos atuar exatamente no momento em que os compradores irão tentar, por exemplo, reverter uma forte pressão vendedora. Ou os vendedores irão tentar reverter uma forte pressão compradora. Entende? Então nós iremos atuar exatamente no momento em que a ponta contrária tenta reverter o movimento de inércia e o movimento de tendência. E a gente sabe que na maioria das vezes a tendência e a inércia prevalece. Logo, operando a favor da tendência e da inércia, a nossa taxa de acerto é maior que 50%. Porque a nossa taxa de acerto está intrinsecamente atrelada à probabilidade desse sistema operacional que eu estou te passando, desse setup. E você vai entender melhor nos exemplos que eu preparei. Olha só um exemplo aqui na compra. Então, pressão de compra e pressão de venda nós iremos ver agora. Então, começando com pressão de compra. Perceba esse gráfico. Olha o seguinte, você tem barras consecutivas de alta, você tem os corpos das barras de alta bem mais expressivos, e você tem as barras de venda quase não aparece, quando aparece é um doji, e eu preparei um checklist para você bater o olho e ver. Então, ó, barras sequenciais de alta, perceba, máximas e mínimas mais altas, você percebe o seguinte, vou usar o mouse para te mostrar, ó, mínima, 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 você percebe que as máximas são superiores, são mais altas, e as mínimas também. Você percebe que o mercado vai deixando mínimas mais altas, olha só. E o preço não consegue vir abaixo dessas mínimas. E aí você continua. Corpos de alta predominantes. Dá uma olhada no corpo dessas barras de alta. Olha só o tamanho do corpo, a expressão desses corpos. E olha só as barras de baixa. Na maioria são dojis. Você tem dojis vendedores. Quase sempre que você tem um doji é com corpo de baixa, olha só. Então as tentativas dos vendedores nesse exemplo não passam de um doji, às vezes, que é uma barra de indecisão que não mostra muita convicção em relação aos vendedores. Agora olha as barras compradoras, barras de alta, você quase não vê doji, tá? A maioria das vezes as barras de alta são totalmente superiores às barras vendedoras. Seguindo nosso checklist, inércia de alta, você já sabe o que é inércia, expliquei anteriormente. Então inércia de alta, então olha só, a tendência aqui é que esse preço continue subindo. Tendência também de alta, a gente viu que tendência e inércia estão praticamente atrelados uma coisa a outra, e força de venda inferior à compra, e aqui está o detalhe, presta atenção. Você tem uma força de venda inferior aos compradores, tanto é que o movimento aqui é um movimento forte de alta, os vendedores estão tomando uma lavada aí dos compradores. Então o que a gente vai fazer? A gente tem uma tentativa de reversão contra esse movimento. Quando a gente tem essa tentativa de reversão, isso é para a gente uma oportunidade de compra. Por quê? Porque foi explicado anteriormente que as tentativas de reversão contra um movimento forte de alta, que é esse exemplo aqui, mais que 50% das vezes irão falhar e vai prevalecer a tendência e a inércia, que nesse caso é de alta. Não, beleza, Antônio, eu entendi, mas onde é que eu vou comprar? Calma que eu vou te mostrar. Olha só
exatamente aqui. Perceba o seguinte, você vai ter um movimento forte e alto, você tem que treinar o olho para isso, você vai olhando o gráfico e você vai ficando bom nisso, e você vai perceber o seguinte, olha, uma barra de alta, dojizinho fraco, aí uma, duas, três, ó, mínimas, o preço não vem abaixo de uma mínima anterior há quanto tempo? Ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, 6 barras praticamente. Ó. Como esse gráfico é de 5 minutos, são 30 minutos que o preço não conseguiu sequer vir abaixo de uma barra anterior. Os vendedores não conseguiram sequer vir abaixo de uma mínima anterior. Logo, a primeira vez que os vendedores vêm abaixo de uma mínima, que é onde eu tracei a linha azul aqui, a probabilidade é maior que 50% de que vá falhar esse rompimento de mínima e o preço retorne à tendência, à inércia. Então, nesse exato momento, é onde você vai efetuar a sua compra. Então, identifica a pressão de compra, e a primeira vez que os vendedores vierem abaixo de uma barra, após uma sequência de barras de alta, você vai apostar que os vendedores irão falhar e a inércia vai continuar. Então, você compra abaixo de uma mínima. Então, olha só, não veio, não veio, não veio, e aqui os vendedores vieram abaixo dessa mínima. Você compra aqui acreditando no quê? Acreditando que a força vendedora não vai ser superior que a força compradora. E o movimento tende a continuar um movimento de alta. Então, você efetua uma compra e a tua probabilidade é maior de que o preço vá no teu alvo, que é aqui, antes de ir no teu stop. Então, você gerencia teu risco. Você vai colocar, por exemplo, um risco-retorno 1 para 1. Tá? Tem que ser 1 para 1. Aí eu não sei quanto você arrisca em cada operação. Vamos supor que você arrisca R$100 em cada operação. Então você vai medir aí, de acordo com o seu lote e com o ativo que você opera, o teu risco, e vai colocar um stop de R$100 e um alvo também de R$100, por exemplo. Tá? Eu recomendo o seguinte, se você opera mini índice, que é o que eu opero, que você coloque no mínimo 300 pontos de stop e 300 pontos de alvo, que daria aí R$60 para um contrato de mini índice, que é o exemplo aqui. Se você opera mais contratos, tudo bem, mas no mínimo 300 pontos no caso do mini índice, tá? Outro ativo você vai ver de acordo aí com o ativo que você opera. Então, olha só, mais que 50% das vezes nós iremos acertar. Se você tem um risco igual ao teu retorno, ou seja, você vai perder R$60 nesse exemplo ou ganhar R$60. Só que, na maioria das vezes, você vai ganhar e aí a conta fecha. Por quê? Você tem uma taxa de acerto maior que 50%. Então, imagina que em 10 trades, imaginando que em 10 operações você acerta uma a mais, você teria 6 acertos e 4 erros. 6 acertos daria R$360, imaginando que você está com um contrato de mini índice aí, arriscando ganhar ou perder R$60, daria R$360. 6 acertos menos 4 erros, que daria R$240, te sobraria R$120 de lucro operando esse setup, essa estratégia. Entende? Olha só, um exemplo na venda, pressão de venda, a mesma coisa, barras sequenciais de baixa, o mesmo checklist, barras sequenciais de baixa, máximas e mínimas mais baixas, você percebe aqui, olha só no gráfico, tá? O exemplo que eu dei anterior, os corpos de baixa são bem mais predominantes, máximas, olha só, as máximas e as mínimas mais baixas, preço por muitas barras, sem vir acima de uma máxima, seguindo o checklist, dojis agora, compradores, perceba que as tentativas dos compradores no máximo fazem um doji ali contra corpos expressivos e fortes dos vendedores. Inércia de baixa, tá? A gente já viu sobre inércia, então a inércia aqui é de baixa e a tendência também de baixa. Então a inércia e a tendência nós sabemos que estão atreladas aí. O que mais? Força de compra inferior à venda. Então visualmente nós percebemos aqui que os compradores estão perdendo aí para os vendedores nesse momento de mercado. Então, logo, uma tentativa de reversão aqui é uma oportunidade de venda. Por quê? Pressão forte vendedora, as tentativas dos compradores de reverter esse movimento, em mais que 50% das vezes irão falhar. E é exatamente aí que nós iremos atuar contra eles. Atuar a favor da inércia, a favor da tendência, a favor da pressão. Nesse caso aqui, pressão de venda. Então, nós iremos vender. Onde? Exatamente na tentativa dos compradores, na primeira máxima que os compradores superarem ou tentarem superar após uma sequência de barras de baixa. Então perceba o seguinte, olha só para as máximas das barras, ó, 1, 2, 3, 4, 5 barras aqui que o preço não vai acima de uma máxima anterior. E aí logo aqui, após essa barra aqui, os compradores tentam superar essa máxima. Exatamente aqui nós iremos vender acreditando que a pressão vendedora, a inércia, a tendência de baixa é superior à pressão de compra.
E iremos colocar então o nosso stop lá para cima, o nosso alvo, você já sabe o alvo, e você já sabe por que a gente vai ser lucrativo operando esse setup, essa estratégia que eu te passei. Porque em mais que 50% das vezes a tentativa de reversão vai falhar. Você lembra que eu te falei o stop 300 pontos e o alvo também 300 pontos? Então, alvo e stop 1 para 1, risco-retorno 1 para 1, probabilidade acima de 50% do preço ir no nosso alvo. Então, a gente fecha positivo no longo prazo. Eu dei um exemplo aqui, como eu falei no mini índice, utilize no mínimo 300 pontos de stop. Você vai saber o tamanho do stop ideal para o ativo que você opera, tá ok? Seguindo então, isso aqui é muito importante, contexto de mercado. Eu te passei um setup, setup de falha de reversão, então você precisa ter uma tendência para que você opere contra a tentativa de reversão. Então isso está totalmente atrelado a contexto de mercado. E eu quero te mostrar aqui um contexto onde você não deve aplicar essa estratégia. Então nesse contexto de mercado, perceba, você não deve operar esse setup que eu te passei, porque aqui você vai perder dinheiro, não vai funcionar. Para você ganhar dinheiro operando esse setup que eu te passei, você precisa operar o mercado em tendência. Então o contexto é muito mais importante que tudo que eu te falei até aqui. Então se você não identificar o contexto ideal, não adianta, o que eu te ensinei aqui não vai dar certo. E olha só, qual é o contexto ideal? Separei dois exemplos aqui de contexto ideal na compra. Então aqui você sim pode operar comprado, e nesse outro contexto você pode operar vendido. Observe a média móvel, a informação importante que ela te dá. Perceba, aqui no exemplo de compra, o preço totalmente acima da média. No exemplo de venda, o preço totalmente abaixo da média. E nesse outro exemplo aqui, onde você não deve operar essa estratégia, você tem aí o preço cortando a média para cima e para baixo, claramente um mercado lateral e sem tendência. Nesse caso, você não aplica essa estratégia. Então não tem jeito, precisa estudar muito, precisa treinar o olho, precisa observar cenários de mercado. Isso acontece, Antônio? Tem dias de forte tendência? Tem sim, olha só. Esse aqui é um exemplo onde o mini índice praticamente se manteve o dia inteiro abaixo da média, e nesse exemplo você teve diversas oportunidades de aplicar essa estratégia que eu te passei aqui na venda. Então existem dias assim, treina teu olho, observa, estuda, e você vai conseguir identificar e realizar operações vencedoras nesse contexto de mercado, operando esse setup que eu te falei, nesse caso aqui na venda. E existem dias que você de fato não deve aplicar essa estratégia, porque de fato o mercado não está em tendência, está totalmente lateral. Isso aqui é mais um exemplo onde o mini índice aqui passou o dia todo lateral. Esse era um dia para você não operar, não aplicar essa estratégia. Tem outras estratégias, tem como você operar esse mercado lateral, tá? Eu te ensino estratégias assim. No meu canal eu tenho mais conteúdo a respeito disso, mas por hoje a gente fica com isso. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aqui pessoalmente meu amigo Stone, tá, aqui do canal. Se inscreve aqui no canal do Stone. É um canal excelente para você aprender. Tem muita coisa aí sobre day trade, sobre mercado financeiro. Então se inscreve no canal aqui. Deixa um comentário, curte esse vídeo aí e clica no link aí, conhece meu canal também, canal Evolução Trader, que lá tem muita coisa para você. Se inscreve lá, compartilha também meu canal com outras pessoas para que esse conteúdo alcance mais pessoas. E para finalizar, eu vou deixar um exemplo prático, onde eu apliquei exatamente esse setup que eu te ensinei aqui na minha conta real fazendo day trade. Então, fica com o vídeo aí, abraço e até a próxima se Deus quiser. Tamo junto, que Deus abençoe. Eu quero acreditar que os compradores não terão condição de reverter esse mercado. A mesma coisa está acontecendo aqui, ó. Então olha só, então, com barra de alta, o que eu acredito? Que após uma forte baixa, a tentativa dos compradores de reverter o movimento vai falhar. Isso aqui é o terror dos iniciantes, que geralmente você quer comprar aqui, para você falar agora vai reverter, e aí vai te esmagando. Então olha só, eu já tinha parado de operar, tá ok? Mas eu vou fazer mais esse trade aí, meio que educativo. Então o que acontece? Forte pressão de baixa, uma barra de alta, tentativa dos compradores de reverter o preço, eu aposto contra. Eu acredito que contra toda essa força de venda, os compradores não vão conseguir reverter, não agora, isso vai acontecer em algum momento. Eles vão tentando, tenta aqui, em algum momento eles vão conseguir. Mas eu quero acreditar que nesse momento não. E aí eu aposto contra, entende? Eu acredito que vai falhar a tentativa dos compradores de retomar alta e aposto vendido.
Então esse é um trade comum, é um dos trades que tem uma boa taxa de acerto. Pode vir aqui estopar? Claro que pode. Tá? Nada que é 100% de certeza, é só uma questão de probabilidade. E aí a gente opera baseado nessa probabilidade. Tá, ok? Aí o que eu faço é equalizar meu risco. Por exemplo, se eu tenho um alvo aqui de R$83, ó, estou com um stop aqui de 80 e alguma coisa também. Tá, ok? Para você ficar meio que no 1 para 1. Tá, ó. Stop lá, alvo aqui. 85 de stop, 85 de alvo. Probabilidade favorável aos vendedores e eu estou vendido. Acredito que talvez ele venha agora. Então olha só, que a gente consegue ver melhor, né? E tá aí, tá ok? 2. Beleza? Valeu, obrigado, abraço. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto.